E aí, pessoal, tudo bem? Sou Jennifer Cruz, professora de História, e hoje a gente dá continuidade ao seu assunto de Brasil Colônia. Mas esse assunto, ele é tão relevante que para Portugal ele de fato vai ser muito precioso. Pela primeira vez, Portugal encontra no Brasil aquilo que sempre quis: ouro. E esse ouro entra em um momento bem específico, que é a crise da economia açucareira após a expulsão dos holandeses. Lembrando então que a economia do açúcar entra em declínio, o que não significa que o Brasil parou de exportar açúcar, beleza? Mas aí vem uma coisa bem relevante pra gente. O que se buscava aqui na América há muito tempo? Metais preciosos. Agora isso vai ser descoberto, mas cuidado! Existiram dois tipos de expedição para poder conseguir então encontrar essas terras que terão o tão sonhado ouro. A primeira maneira eram as entradas, expedições oficiais promovidas pela coroa portuguesa. Em contrapartida, existiam as expedições particulares, que geralmente partiam ali da região de São Paulo. Já ouviu falar dos bandeirantes? Então, essas duas maneiras de se desvendar o Brasil naquele contexto acabaram então levando aos caminhos para o ouro. Só que as bandeiras tinham alguns tipos específicos, tá bom? Tinha a bandeira, por exemplo, de apresamento, que tinha como objetivo capturar os índios para poder escravizar. Lembra lá daquele princípio da guerra justa que dava para escravizar o índio? Pois é, esse princípio. Além disso, existia também a bandeira de contrato ou sertanismo, que eram as bandeiras que tinham o seguinte objetivo: destruir quilombos e também capturar índios hostis, beleza? Então tinha essa daí. Mas as principais eram as bandeiras de prospecção. Essas sim tinham o objetivo de encontrar ouro. Mas aí eu te pergunto, que ouro é esse que se encontra aqui no Brasil? Bem, é o ouro de aluvião. Diferente do que vocês costumam ver em filmes, não é aquele ouro que você entra na mina, já sai com uma grande pedra. Não, pelo contrário, esse ouro era um ouro bem fininho que você encontrava ali às margens do rio. É como se fossem umas pedrinhas mesmo, sabe? Então, esse ouro de aluvião que era encontrado às margens do rio começou a dar um sinal para Portugal: tem ouro, mas ainda não tinham se chegado às Minas Gerais. É por isso que no ano de 1703 é assinado um tratado chamado de Tratado de Mentry entre a Inglaterra e Portugal. Esse tratado também ficou conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Como é que funcionava? Portugal enviava para a Inglaterra os seus vinhos, em contrapartida a Inglaterra enviava os seus panos. Parece um nome até pejorativo para falar do tratado, mas nada mais era do que um acordo comercial que favorecia e muito os ingleses. Por quê? Porque Portugal precisava muito mais de tecido do que a Inglaterra precisava de vinho. Beleza, Jennifer, mas o que isso tem a ver com a história aqui do Brasil? É que nesse contexto Portugal vai começar a acumular uma dívida não somente financeira, como pessoal com a Inglaterra. Essa dependência econômica vai se arrastar por muito tempo e ela é bem relevante. Além do Tratado de Mentry, é feito no ano de 1750 o Tratado de Madrid. Qual é o objetivo do Tratado de Madrid? É redefinir as fronteiras com a Espanha. Por quê? Você lembra do Tratado de Tordesilhas? Dividiu o mundo meio a meio. Só que agora esse tratado tinha sido ultrapassado durante aquele contexto de União Ibérica que a gente já falou. Qual é a consequência primordial que isso tem? Bem, na medida em que a fronteira foi alargada, é preciso redefinir a quem pertence o quê. Nesse contexto, Portugal e Espanha definem o seguinte: a região de Sacramento, atual Uruguai, que era de posse portuguesa, passa para a Espanha. Já a região dos Sete Povos das Missões, que era da Espanha, passa para Portugal. Basicamente, eles trocam territórios. Já ouviu falar do princípio de uti possidetis? Posse útil da terra? Então, era mais ou menos assim: se tem mais portugueses aqui, então essa terra provavelmente deve pertencer a Portugal. Usando isso como princípio, foi tudo redefinido. Sacramento passa então para a Espanha e a região dos Sete Povos das Missões passa para Portugal. Tranquilo? Além dos tratados, outra coisa importante para a gente fazer: o ouro foi então descoberto, mas esse ouro ele era apenas uma pedrinha. Como é que a coroa portuguesa faz para fiscalizar esse ouro e garantir que ele não vai ser furtado? Bem, primeiro de tudo criou-se a Intendência de Minas. Logo em seguida se criaram, aí sim, anota no seu coração,
As casas de fundição. No ano de 1720, as casas de fundição começam a ter um efeito muito grande. Sabe por quê? Porque era na casa de fundição que acontecia a transformação desse ouro, que era de aluvião, em barra. Como é que funcionava? O colono ia lá, depositava na casa de fundição todo o ouro que ele descobria, e aí a casa de fundição derretia, transformava em barra e aplicava o selo da coroa portuguesa. Mas qual é o problema disso? É que na medida em que a casa de fundição ia fazendo isso, quem garantia que o seu ouro ia ser devolvido para você? Aí vem então os grandes impostos do período. Entre esses impostos que foram criados pela coroa portuguesa, a gente pode destacar o quinto, que era feito na casa de fundição, a captação e, além disso, a derrama. Desses três, como é que funciona cada um? Bem, o quinto é a quinta parte do ouro, ou seja, se eu tenho 100 quilos de ouro, eu deposito lá na casa de fundição, ela transforma em barra e 20%, ou seja, a quinta parte, fica para a casa de fundição em forma de imposto e só o resto volta para mim, ou seja, 80 quilos de ouro. Bem, parece até uma divisão ok de se fazer, até legal por parte da coroa portuguesa. O problema é que se você não conseguisse pagar esse imposto assim como os outros, você sofria com a derrama, que é a cobrança de impostos atrasados. E nessa derrama você podia perder tudo. Se você não tivesse como pagar o imposto, a coroa podia ficar inclusive com seus bens e com as suas terras. Diante disso, dá para ver que os ânimos ali vão acabar ficando acirrados. Prova disso é que existe um outro imposto também bem importante, é exatamente a captação. Quanto mais escravos você tem, mais você tem que pagar em termos de imposto. É como se você tivesse que pagar por cabeça, ou seja, por cada trabalhador que você tinha. Bem, impostos, casa de fundição. Mas para que tudo isso? Óbvio, se a gente está falando de ouro, a gente está falando também do Brasil. E esse ouro aqui no Brasil vai trazer uma série de efeitos. Um dos maiores deles, tá? A população aqui no Brasil, ela vai inchar de uma tal maneira que o Brasil pela primeira vez vai ter os seus surtos urbanos, ou seja, vão aparecer várias cidades. Só que junto com esse aumento populacional, para vocês terem uma ideia, por volta de 1700, nós tínhamos cerca de 300 mil habitantes. Já em 1800 a gente tinha 3 milhões, então é um aumento muito grande. Esse surto populacional, esse aumento de centros urbanos leva junto consigo um aumento da criminalidade, um aumento do contrabando de ouro. Inclusive, uma das maneiras mais famosas de contrabandear o ouro era o santinho do paoco. Eles pegavam um santo de madeira, tiravam uma parte ou da parte de trás ou de baixo, colocavam o ouro e fingiam lá que estão indo em uma procissão e com isso eles conseguiam tirar o ouro e passar pelas vistas aí da fiscalização. Claro, existiam várias maneiras de você contrabandear esse ouro, mas na prática, tudo que a coroa portuguesa tenta fazer é tirar o maior número de impostos possíveis a partir desse ouro, a partir do diamante que também é descoberto. Bem, como eu falei, um surto urbano começa a acontecer. Várias cidades começam a aparecer e o aumento populacional ele é gigante. Vem gente do Nordeste, vem gente do Norte, vem gente do Sul, vem gente de fora da colônia. Todo mundo entra na região das Minas Gerais com um objetivo: riqueza. Lembra que eu te falei do surto populacional e urbano? Tem consequência. Para vocês terem uma ideia, Minas Gerais vai passar por um processo de crise de fome. Tinha mais ouro do que comida, tinha mais gente do que comida. Alguns relatos coloniais nos informam, por exemplo, que havia pessoas que cozinhavam pedaços de papel dentro da sopa para engrossar o caldo. Gente que fazia chegava inclusive a recortar os seus sapatos para engrossar a sopa. Parece um negócio muito absurdo, mas é só para você entender como a crise de fome era gigante. Tinha mais ouro, tinha mais gente do que comida para a população. Bem, diante de vários impostos, a cobrança abusiva muitas vezes, é claro que vai ter revoltas. A gente tem várias revoltas que vão se opor diretamente à questão dos impostos sobre esse ouro, como por exemplo a revolta de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica, que era justamente contra as casas de fundição. A Inconfidência Mineira também tinha um caráter bem contrário a esses impostos.
Só para você ter uma ideia de como isso vai gerar insatisfações. Além do surto urbano, além dessas questões de impostos, o que a gente precisa destacar sobre a economia aurífera, tá? O ouro de aluvião, o diamante, tudo isso vai acarretar uma série de mudanças, entre elas, deslocamento do eixo econômico. Vou repetir, tá? Por que deslocamento do eixo econômico? Se antes o Nordeste era a região primordial, ou seja, era lá que se concentrava toda a atenção da coroa portuguesa, era lá que se concentrava também toda a circulação de riquezas, agora é diferente. Agora esse eixo se deslocou para o sul e sudeste com a economia aurífera. Quer ver um exemplo disso? Para atender a região de Minas Gerais, começa também a haver uma integração do Brasil. Exemplo, do norte vinham drogas do sertão, do nordeste vinha açúcar, tabaco, cachaça, ou seja, vinham vários produtos. Do sul vinha carne de gado também. De fora do Brasil, de fora da colônia, a gente tinha também a chegada de produtos manufaturados. Qual é a consequência que tudo isso tem? Uma integração econômica. Essa integração econômica, inclusive, tem a participação de uma pessoa bem interessante, que são os tropeiros. Você já deve ter ouvido falar das tropas que eram responsáveis então por trazer esses produtos para a região de Minas Gerais. Os tropeiros ficaram muito famosos por serem exatamente as pessoas que faziam esse processo de troca comercial. Bem, diante de tudo isso, diante desse deslocamento, muita riqueza, como é que funcionava então para você ter acesso a uma mina de ouro? Bem, não era tão simples assim. Por exemplo, se uma pessoa descobria que em uma dada região tinha ouro, ela tinha que avisar para a coroa portuguesa. A coroa portuguesa loteava esse espaço em várias partes e aí a pessoa que descobriu podia escolher um desses espaços, um desses lotes. O nome que a gente dá para esse lote é data. Você podia escolher a data do lugar que você descobriu. Diante disso, os outros espaços eram leiloados pela coroa, enfim, ela dava um jeito de distribuir. E aí sim você tinha acesso. Mas aí vamos pensar? Diante desse surto urbano, diante de tanta riqueza e diante da possibilidade de mudança social, a sociedade mineradora ela é bem diferente do que era a sociedade do açúcar. Por quê? Primeiro que ela é urbana, tipicamente urbana. 2. Dentro da cidade você tem muito mais profissões envolvidas dentro dela. Por exemplo, você tem o tiradentes, você tem o alfaiate, você tem o advogado, o padre, o soldado, você tem uma série de pessoas que trabalham nesse ambiente. Uma outra característica, essa sociedade também tem uma variedade muito maior de escravo. Quem é que extrai o ouro? É o escravo? Com certeza. Mas existe também escravo em outros espaços, como por exemplo os ambientes domésticos. Tinha escravo de ganho, que é o escravo que podia sair na rua vendendo alguma coisa, como doces, como artesanato, enfim, a mando do seu senhor. Tinha os escravos de aluguel, o escravo que você alugava para desempenhar um determinado trabalho. Por exemplo, uma escrava que é uma excelente cozinheira era alugada para você cozinhar, para ela cozinhar para uma família em um dia festivo. Isso é um escravo de aluguel. Existiam várias modalidades. Aí você pensa comigo, uma sociedade diversificada, onde existia a possibilidade de um soldado, por exemplo, encontrar uma mina de ouro. Então existe possibilidade de mudança social. É por isso que a gente considera que a economia aurífera, ela promove uma maior mobilidade social. Mas cuidado, é uma mobilidade relativa. Não significa que a gente muda completamente a estrutura social. Ela é uma mudança relativa porque o escravo, por exemplo, ele pode deixar de ser escravo e se tornar alforriado. Ele pode conseguir juntar dinheiro na medida em que ele desempenha esses trabalhos e comprar sua alforria. Em contrapartida, ele ainda carrega a marca da escravidão, que é a negritude e que naquele contexto fazia toda a diferença. Tranquilo? Diante dessas mudanças sociais, a sociedade mineradora ela é bem diferente. Além disso, o que a gente precisa e deve destacar? Uma integração econômica muito maior. E aí pensa, o Brasil tem vários ciclos econômicos que são importantes. A gente já falou do pau-brasil, do açúcar, estamos falando da mineração. O que são essas outras economias, como o tabaco, como a cachaça, como as drogas do sertão que eu já havia citado? São economias subjacentes, ou seja, elas nascem para atender uma economia maior
que é, por exemplo, a economia da mineração. Tranquilo? Diante de tudo isso, para a gente pôr a cerejinha do bolo, o que falta te falar? Como é que a gente demonstra toda essa riqueza dentro da região de Minas Gerais? A resposta é através da arte. Você já deve ter ouvido falar da arte do exagero, do contraste entre o escuro e o claro, a questão do religioso e principalmente da opulência que isso traz junto com a igreja. Eu estou falando, é claro, de barroco. A região de Minas Gerais, ela acaba tendo como grande marca cultural, enquanto expressão de riqueza, exatamente o barroco. É no barroco que se expressa a opulência e a riqueza de toda essa galera. Entre os maiores nomes que a gente pode citar, obviamente, Aleijadinho, responsável por obras magníficas como a Igreja de São Francisco, por exemplo, entre outras obras incríveis que demonstram a opulência dessa região. Diante de tudo isso, a sociedade mineradora, a economia mineradora gera mudanças. Essas mudanças, é claro, vão ter pontos positivos e negativos. Esses pontos negativos são as revoltas coloniais, assunto da nossa próxima aula. Beijo!